Católico e originalmente conservador de direita, o jornalista Reinaldo Azevedo disseca um novo Papa Leão XIV, ou Roberto Prevost, como vocês preferirem. Vamos refletir sobre isso aqui com o Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro? Vamos lá, Pedro. Eu vou repetir o que eu falei em outro corte já com a Dai. Para mim, ele é Robert Prevost. Por quê? Porque até agora ele não demonstrou nenhum respeito às pessoas trans e eu não vou respeitar nome social de quem não respeita a pessoa trans. Minha vingança! Mas Sofia, você sabe que, assim, eu tô trazendo o Reinaldo Azevedo porque ele, inclusive, é um nome que tem que se escutar. Ele foi militante, inclusive, de uma extrema-direita católica, né? Nos idos tempos dele de Veja, né? Mas eu tava conversando ontem com um vaticanista, que é o Romero Venâncio, que é um cara que manja bastante sobre todos os detalhes do Vaticano, e ele falou uma coisa, que assim, ele acha que o Leão XIV vai ser um cara muito progressista na questão da pauta ambiental. Eu acho que ele vai talvez militar aí pela transição energética, o que é uma bandeira interessante para o Vaticano entrar. Mas, assim, casamento de pessoas do mesmo sexo, reconhecimento da pauta trans, pode esperar. Não é um retrocesso gigantesco, mas, assim, ele não vai mexer nisso. Você tem toda a razão de ter uma revolta em cima dele. E ele não vai mexer nisso por conta de uma questão de perspectiva histórica. Olha essa coluna do Reinaldo. Eu tava lendo de manhã, eu não acreditei, assim. Ele desenhou por que o Leão XIV é de fato conservador. É só olhar para o Leão XIII, que é o nome em quem ele se inspirou. A coluna do Reinaldo é enorme, eu não vou ler todas essas partes, mas eu vou destacar os pontos históricos que ele diz. E é o seguinte: dada a origem agostiniana, ele fez referência à sua fala inicial à obra Cidade de Deus de Santo Agostinho, o novo sumo pontífice, e encarna a convicção de que, por intermédio da fé, os fiéis podem se livrar dos vícios próprios da cidade dos homens. Mas ao responder por qual nome ele queria ser chamado e anunciar Leão XIV, foi como ele se dissesse: a fé salva almas, mas a intervenção humana, ainda que tocada pela luz divina, para os que creem, é claro, pode salvar o mundo. O que ele traz aqui? Ó? Na fala inicial, destacou o compromisso da igreja com a fé e salvação, mas que não vive de contemplação. Não parece que haverá, dados os vínculos do novo Papa e sua trajetória, um movimento de ruptura com seu antecessor, de quem ele era muito próximo, num mundo alimentado pelo ódio da extrema-direita de viés inequivocadamente neofascista. Francisco falou contra as guerras, saiu em defesa dos imigrantes, essa bandeira acho que vai ser mantida definitivamente, atacou as iniquidades sociais e a desigualdade, manifestou-se em favor das causas ambientais e procurou abraçar as pessoas excluídas da igreja, notadamente a população LGBTQIAPN+. Ainda que essa manifestação em particular tenha dado mais no campo da retórica do que alguma mudança efetiva. Dadas as opiniões anteriormente emitidas pelo novo Papa, tudo indica que Leão XIV vai esfriar um tanto debate sobre costumes, gêneros e identidade. Sofia, eu não tô lendo o Jones Manuel, eu tô lendo o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo tem todos os motivos para defender o Papa, está dizendo, ele não vai avançar nas questões de costume, gênero e identidade. Então, assim, a galera que tem uma galera comemorando aí nos chats aí que venceu um progressista. Gente, primeiro, é estadunidense. A desconfiança tem que começar a partir daí. E dois, assim, o nome escolhido e os antecedentes, e aí vocês vão ver quando ele começa a contar a história do Leão XIII, que é um papa que combateu o socialismo. Vocês estão ouvindo isso da boca, eu não sou nem revolucionário, tá, gente? Mas é importante a gente trazer a perspectiva histórica, senão a turma começa a distorcer quem é esse cara. Liberalismo selvagem e o socialismo. Num pontificado de 25 anos, entre 1878 e 1903, Leão XIII teve tempo de escrever muitas encíclicas, e a mais notável de todas que fez história chama-se Rerum Novarum, das coisas novas. É o marco inicial da chamada doutrina social da igreja. O documento merece ser lido ainda hoje, a íntegra em português. Tem o link lá diretamente. No site do Vaticano, algumas datas são bastante eloquentes e ajudam a entender o documento. Aquele Papa nasceu em 1810. Tinha 38 anos quando veio à luz o Manifesto Comunista de Marx e Engels. E 61 anos quando aconteceu a Comuna de Paris, em 1871. Foi chefe da Igreja Católica entre 78 e 1903,
quando a agitação socialista varria a Europa, morreu 2 anos antes do Domingo Sangrento de São Petersburgo, em 1905, que prenunciava a Revolução Russa de 17. Prestem atenção neste trecho. Tô falando do Leão XIII, tá, gente? Não tô falando do novo Papa. Tô falando do cara lá no século XIX. Em todo caso, estamos persuadidos, e todos concordam nisto, de que é necessário, com as medidas prontas e eficazes, vir em auxílio dos homens e das classes inferiores, atendendo a que eles estão, pela maior parte, numa situação de infortúnio e de miséria imerecida. O século passado destruiu, sem substituir por coisa alguma, as corporações antigas, que eram para eles uma proteção. Os princípios e o sentimento religioso desapareceram das leis e das instituições públicas, e assim, pouco a pouco, os trabalhadores isolados e sem defesa têm se visto, com o decorrer do tempo, entregues à mercê de senhores desumanos e à cobiça de uma concorrência desenfreada. A usura voraz veio agravar ainda mais o mal, condenada muitas vezes pelo julgamento da Igreja, não tem deixado de ser praticada sob outra forma por homens ávidos de ganância e de insaciável ambição. A tudo isto deve-se acrescentar o monopólio do trabalho e dos papéis de crédito, que se tornaram um quinhão de um pequeno número de ricos e de opulentos, que impõe assim um jugo quase servil à imensa multidão de proletários. Alguém aí ficou com a impressão de que Leão XIII era um comunista perigoso, desses que seriam atacados pelos bolsonaristas nas redes sociais? Já está sendo. Então convém ler o outro trecho da encíclica. Ele começa a atacar, Sofia, os socialistas. Os socialistas, para curar esse mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda propriedade e bens particulares deve ser suprimida, que os bens de um indivíduo qualquer devem ser comuns a todos e que sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado, mediante dessa transladação das propriedades, este igual repartição das riquezas e das comodidades que elas proporcionam entre os cidadãos, lisonjeiam-se de aplicar um remédio eficaz aos males presentes. Mas semelhante teoria, longe de ser capaz de pôr termo ao conflito, prejudicaria o operário se fosse posta em prática. Pelo contrário, é sumamente injusta por violar direitos legítimos dos proprietários, viciar as funções do Estado e tender para a subversão completa do edifício social. Pronto, a igreja que atacava o liberalismo e condenava milhões à miséria, via no socialismo um risco ainda maior, porque entende-se, lendo toda a encíclica, que além de não cumprir os desígnios que anunciava, subvertia a ordem social. Para Leão XIII, a propriedade, e aí o Reinaldo não escreveu aqui, mas eu vou inserir essa palavra, a propriedade privada era um direito natural. Esse papo é neoliberal, gente. Tá? Não é um fascista. Importante diferenciar, não é um fascista propriamente, porque tá contra o Trump e o Vance. Mas é neoliberal. Você tá mutado. Sim, completamente. É completamente neoliberal e vamos ser honestos aqui. Nunca teve um papa que não fosse que o fosse Francisco um comunista. Talvez foi o que mais subverteu, mas mesmo foi assim o que mais subverteu? Não, foi o que mais subverteu, mas ele não chegou a ser um comunista, alguma coisa. A gente não pode dizer que ele não era neoliberal, mas no máximo aí uma social-democraciazinha. Mas a maioria dos papas foi neoliberal. O Ratzinger foi neoliberal, o Karol Wojtyla lá, né, João Paulo II foi neoliberal, né, inclusive anticomunista, Então, assim, é a regra. O Francisco foi uma exceção aí. Sei lá, o Francisco, dá pra comparar com, não sei, o Lula. Longe de ser um comunista, só era um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos, bem pouquinho menos neoliberal. Exato. A conclusão do Reinaldo é que, assim, o Leão XIII atacou os socialistas, o Leão XIV vai ter que educar os ricos em relação à barbárie. Eu até acredito nessa tese, eu gostei muito desse texto porque ele deixou bem explícito quem vai ser esse papa, porque a escolha do nome não é ocasional. É evidente que ele pode não ser um xerox do antecessor, ele pode tomar medidas mais progressistas, mas eu tô cético, Sofia. Pra mim, eu acho que a gente vai ter alguns retrocessos na Igreja Católica, inevitavelmente.
A escolha do nome, a procedência de onde o cara vem. E ontem tinha gente no corte do Meteoro que eu falei das acusações de acobertar abusadores que ele tem no Chile e nos Estados Unidos. O pessoal falou assim, tá espalhando fake news. Não são denúncias plenamente comprovadas, mas são denúncias que circularam na imprensa e a gente tem que levantar a capivara do cara, gente. Uhum. Não posso ficar passando pano aqui. Não, pelo amor, né, gente? Não existe. Não existe de forma nenhuma. E aí, eu vou lembrar, mas assim, embora eu esteja fazendo todos esses senãos, e o chat tá correto, tá? O Leão 13, o antecessor, subverteu completamente. Marx não falava nada disso. Eu acho a leitura dele absolutamente torpe a respeito de socialismo e comunismo. E não sendo comunista, tá? Não sou comunista. Mas assim, eu acho torpe isso porque ele rebaixa totalmente as teorias de esquerda, em nome de proteger talvez a propriedade privada da igreja, né? Agora, é engraçado, né, Sofia? A gente estava falando antes de começar o corte, como isso já está sendo alvo de ataques absurdos da extrema-direita. Já tem perfil dizendo que o Papa Leão XIV é um homem trans. Esse aqui é praticamente um negacionista. 200 mil visualizações, dizendo que pelo formato do crânio, ele é uma mulher, na verdade. Tá tudo errado aqui, gente. Tá tudo errado. Tá rolando ataques acima de ataques, assim, a coisa vai totalmente em cima dessas questões todas. Tem mais algumas curiosidades a respeito do Papa. O meu amigo e repórter, o Rafael Silva, lá no Drops, ele pegou algumas informações da mídia americana, e ele disse aqui que o Papa também é gamer, tem algumas curiosidades a respeito dele. Irmão mais novo do Papa confirmou que o pontífice joga jogos eletrônicos regularmente. Vamos entender aqui. Além de ser o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, o Robert Prevost pode ter quebrado mais um tabu histórico para o cargo, também ser o primeiro Papa gamer. Na última quinta, dia 8 de maio, o canal NBC Chicago, NBC5 Chicago, entrevistou John Prevost, o irmão do cardeal, que foi escolhido como Papa, e assumiu o nome de Leão XIV. Na entrevista, ele contou um pouco sobre como o irmão dele era na vida fora do sacerdócio, alguns hobbies que ele tinha, essas coisas. E essa entrevista nos mostrou uma coisa curiosa, a de que o novo Papa é gamer. Segundo John, o irmão dele era um jogador assíduo de Wordle e Words with Friends, inclusive jogou ambos antes de pegar o avião que iria levar ao conclave. Para quem não sabe, Wordle é um jogo de browser, atualmente pertencente ao New York Times, que consiste em tentar descobrir uma palavra secreta que muda a cada dia em número específico de tentativas. Já o Wordle... sei qual é. Já jogou esse, Wordle? Eu joguei a versão brasileira dele, né, que daí com palavras em português. É tipo palavras cruzadas, né? Não. Você coloca uma palavra lá, sei lá, de 5 letras, digamos. E daí ele vai ficar verdinho as letras que estão corretas, amarelo as letras que existem naquela palavra, mas que você colocou na posição errada, e vermelho as letras que nem tem naquela palavra. E daí você tem um certo número de tentativas para tentar chegar na palavra exata. O pessoal tá explicando aqui no chat. É tipo uma forca, é mais próximo à forca. É mais próximo à forca do que a questão de palavras cruzadas. Já o Words with Friends é um app de jogos e palavras baseado em Scramble, um clássico jogo de tabuleiro muito famoso nos Estados Unidos. Claro, o Papa não é o tipo de gamer que vai transmitir speedruns de Doom ou ficar na fila por uma cópia adiantada de GTA 6, mas só o fato de termos a confirmação de que ele joga qualquer tipo de jogo eletrônico já é algo interessante. Aqui no Drops a gente não faz distinção. Se você joga jogo eletrônico, você é um gamer de verdade. Essa informação... Sabe o que isso me fez lembrar? Posso interromper rapidinho? Me fez lembrar daquele cara daquele canal gringo, o Game Theory, que ele teve um encontro com o Papa Francisco e levou pra ele uma cópia de Undertale. Eu vi isso. A gente fez um texto sobre, inclusive. Ele deu o Undertale de presente. Maravilhoso. Não, e o Francisco, que é aquela pessoa, recebe... Não, obrigado. Nunca deve ter jogado Undertale, mas tudo bem. Essa informação também significa que o novo Papa está entre os 44% dos homens baby boomers, nascidos entre 46 e 64, dos Estados Unidos que jogam videogame, 15% com mais de 55 anos, nascidos nos Estados Unidos, que jogam Wordle. Então é isso, gente. A gente tá... Eu acho que...
o legal da cobertura da gente daqui do Meteoro é que a gente tá dando um panorama bem realista a respeito desse novo Papa. Pode ser que ele tenha sido uma boa escolha, mas eu boto vários senãos. E me preocupa muito, tá, Sofia? Eu perguntei isso pro Romero Venâncio ontem. O Karol Wojtyla não era só anticomunista. Ele foi, comprovadamente com documentos, espião da CIA. Meu medo desse novo cardeal é esse. Os Estados Unidos, de alguma forma, gerir talvez o estado religioso mais importante do mundo, né? Cara, a gente vai ter que esperar pra ver. Eu acho que a gente ainda tá muito no começo. Claro. A gente ainda tá muito numa situação assim de realmente ficar especulando. Vamos ser sinceros. Eu acho que da mesma maneira que a gente tava especulando quem seria o Papa, e um monte de gente errou, a maioria das pessoas errou, Acho que pouquíssimos devem ter acertado, né? a gente também agora está especulando de como vai ser esse Papa. A gente pode falar sobre o que ele fez antes, e o que ele fez antes é sim relevante. Dito isso, ao mesmo tempo a gente sabe que ele pode trocar de postura uma vez que chegue na posição que ele está. Isso é bem comum para quem chega nessas posições mais altas aí de poder. Gente, deixando isso bem claro, isso não é dizer que o passado dele não importa. Importa sim, especialmente a ideia de que ele pode ter acobertado Importa. O nome abusos. que ele escolheu importa. É o que a O gente nome que pegou ele no texto do escolheu, Reinaldo sim. é isso. Ele É. não. É um perfil. Dito isso, a gente tem que. Eu acho que assim, é só esperando pra ver. Eu continuo mantendo a minha posição de qualquer que seja o Papa, qualquer que seja a postura dele, eu vou estar contra. E eu digo isso por uma razão bem simples. É a Igreja Católica, gente. É a Igreja Católica. A gente não vai ver um Papa. O Papa Francisco, que foi o Papa mais progressista que a Igreja Católica já teve, ainda deixou muito a desejar. Especialmente quando se fala da população do qual eu faço parte, que é a população trans, que ele comparava armas nucleares porque eram contra a ordem natural das coisas. Não dá pra esperar nada muito melhor desse próximo. Então eu vou estar contra. Ponto. Melhor de tudo, nós convencemos pra vocês que ser anticomunista é ruim sem usar um texto do Jones Manuel. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Tomara que ninguém faça corte disso aqui. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí, que a gente já volta com mais notícias.